crise da sua vida. Fica até o final aí para você entender como lidar com isso ou como mexer nessa época da sua vida. Bom, quem está no canal do YouTube, só lembra de curtir, lembra de comentar, lembra de compartilhar e de se inscrever no meu canal aí, ok? E para quem está no Instagram, obviamente, não deixe de comentar e curtir. Turminha do TikTokers, eu amo tanto TikTok, mas eu só queria dizer para vocês o seguinte. Queria dizer para vocês o seguinte, que como as lives não estão salvas aí no TikTok, porque o TikTok não permite, vai para o canal do Instagram, vai para o Instagram, que é Samuel Schettino 1, ou vai para o canal do YouTube, onde tem tudo gravado, mas completo, eu já disse todas as vezes, está tudo no Instagram, tá? Não é porque eu não queria, é porque o OBS apareceu depois. Eu gostaria muito de estar salvando o TikTok também, pode ter certeza disso. Ok? Turma, hoje a gente está na live 175 do projeto Completo 559, mas a verdadeira live membro 158. 158. Essa live 158 nos diz o quê? Que nós estamos caminhando aí já para quase 200 lives consecutivas. E vai ser assim, ó, um estalar de dedos. Vocês podem ter certeza disso. Ok? Bora lá? Hoje nós vamos ler Salmo 103. Agora eu comecei desde anteontem. É a coisa que Deus vai colocando no meu coração. Eu comecei a ler. E não só ler, mas pegar algumas explicações no YouTube. Como foi diferente? Tem sido diferente. Pegar algumas explicações mais técnicas no YouTube, no próprio Google, a respeito das leituras do nosso devocional. Mexe um pouco mais, sabe? Fica mais profundo. E eu tenho esse compromisso aqui com vocês. E claro, né? Ontem eu estava vendo um vídeo meu ontem, até compartilhei com algumas pessoas, e, sinceramente, é quando eu falo com vocês que literalmente eu entrego meu coração, peço a proteção dele quando eu estou aqui, porque quando você está aqui, você pode parecer que não, mas tem pessoas que sugam essa energia que você não percebe. Mas eu percebo, eu sinto. Então, talvez eu peço proteção para minha energia, então eu peço de novo, meu Pai, proteção para me proteger e os anjos de vocês sempre estejam aqui comigo e com vocês e para eu ser usado. E ontem eu vi alguns vídeos que eu fico assim, gente, não fui eu que falei isso, não foi? Porque realmente faz tanto sentido. Às vezes tem conteúdo que eu nem. É tanto conteúdo aqui com vocês, às vezes eu nem lembro de tanta coisa que eu falo com vocês aqui, porque cada dia é um assunto diferente. Mas foi muito interessante. Eu sinto literalmente sendo usado para falar com vocês. Então, aproveita esse momento que você está aqui na live e sinta-se, nós dois aqui, ou nós todos que estamos aqui, vamos sentir a gente abençoado e realmente usado por Deus para algum momento especial para a gente, para alguma resposta que a gente perguntou aqui para Deus, para alguma coisa que Ele está nos respondendo ou está trazendo para a gente de lucidez para algo que seja muito importante para todos nós que estamos aqui. Nada é por acaso, tudo é uma Jesuscidência, ok? É uma forma de Deus agir no seu anonimato nas nossas vidas. Então, vamos aproveitar bem esse momento. Eu falo todas as vezes, caneta e papel na mão é importante. Ah, mas eu estou indo para o trabalho, tudo bem. Mas você está em casa, senta, você concentra mais. Aquilo que vai subir do seu inconsciente para a sua consciência fica mais claro, fica mais planejado, mais aberto para você poder aprender e não deixar embora, ativar totalmente. Você é só um foguinho de palha, ok? Vamos lá. Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz o Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Olha que interessante. O salmista está dizendo aqui agora, e é o salmo de Davi. Ele está dizendo o seguinte: não esqueças, ó minha alma, de bem dizer a Deus por tudo de bom que ele faz na nossa vida. Porque se em algum momento, como o salmo de ontem estava bem triste, ele está dizendo para não esquecer, para a alma dele sempre lembrar o quanto Deus é bom. Porque às vezes, no momento de raiva, momento de amargura, momento de revolta, a gente acaba esquecendo de bem dizer a Deus. E aqui ele está lembrando para a alma dele, falando: bem diga, me lembre, ó minha alma.
Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem redime a tua vida da destruição, quem te coroa com uma bondade amorosa e terra misericórdia, quem faz isso? Somente Ele. Somente Ele faz isso. Quem satisfaz a tua boca com coisas boas, de modo que a tua juventude se renova como a de uma águia. Ó Senhor, executa justiça e juízo a todos que estão oprimidos. Justiça e juízo. Quem faz todas as coisas boas? Ele está aqui lembrando a alma dele, para que mesmo no momento de súplica, de tristeza, lembrar do Senhor. Mesmo no momento de muita aflição e dificuldade, lembrar da beleza oculta, lembrar do Senhor. Aqui ele está pedindo literalmente para a gente, para que seja bem reforçado, para que seja bem colocado, a alma deixe bem clara, bem evidente o quanto o Senhor é importante nas nossas vidas. Vocês lembram que no salmo de ontem ele estava muito amargurado, quase que morto por dentro. E acontece isso com a gente, né? Então, aqui agora ele já está pedindo para lembrar quanto Deus é importante. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e a seus atos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e gracioso, tardio em irar-se e abundante em misericórdia. Tardio em irar-se e abundante em misericórdia, sempre. A gente, na verdade, a ira dele vem por revolta quando a gente faz coisas que ele sabe que vai nos ferir, que vai nos machucar, que as nossas escolhas só nos prejudicam, as más escolhas. E toda vez que a gente tem intimidade com ele, conversa com ele, as escolhas ficam bem feitas, ficam tranquilas, ficam claras, elas ficam evidentes para ele que estamos realmente no caminho certo. É disso que ele está falando. É desse momento importante que ele está falando. Eles não, eles não repreenderam sempre, nem guardarão a sua ira para sempre. Ele não nos tratou segundo os seus pecados e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com quem teme. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim ele removeu de nós as nossas transgressões. Fala Edinho, Glorinha. Tudo bem com vocês aí? Bom dia, meus queridos. Edinho, você é demais, irmão. Bacana demais, viu? O trabalho que você fez aí, que você tem feito, na verdade. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que temem. Pois ele conhece a nossa estrutura, ele se lembra de nossos. Perdão, gente. Ele se lembra de que somos pó. Deixa eu falar isso aqui. Todas as nossas obras são trapos de imundície para Deus. Significa, nada é maior do que viver para resplandecer a sua glória. Significa, quando entendemos que somos pó, somos terra e para a terra voltaremos, quando entendemos a nossa insignificância e quão grande Ele é e nos faz grande, Ele nos faz grande, quando caminhamos na luz e caminhamos com Ele, a gente simplesmente fica mais em paz com a gente mesmo. A gente faz os fatos, faz os atos e sabe que tudo caminhou junto dele. E que não existe fato ou feito maior do que os que ele faz. Então, toda beleza é feita para transcender a glória do Senhor. E fomos feitos para desfrutar com ele. Bom, e o desfrute é onde tudo que eu faço, tudo o que me cabe fazer, eu faço na presença dele, eu faço junto a ele, e todas as coisas eu sei que eu acesso a ele. Então não existe ideia sobrenatural, não existe o homem mais rico do mundo
ele ser diferente. Para Deus, tá tudo bem. São todos usados por ele para chegar para mais pessoas. Bom, então, para que ficar aí? Eu sou isso, você é foda, você não sei o quê. Não é nada. Faz da glória para ele, faz, agradece a ele. Saiba que cada passo que você dá de responsabilidade é sempre para ser usado por ele para poder atingir mais irmãos, mais pessoas. Quando ele te der essa sede de vencer, de crescer em alguns movimentos, de ser solução para a vida das pessoas, você fala assim: obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder servir. E não há nada melhor do que servir, ser grato e amar. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim ele floresce. Pois o vento passa por ela e ela se vai, e o seu lugar não mais a conhecerá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Viu? Acabei de falar isso. Para que aqueles que guardam o seu pacto e para aqueles que lembram dos seus mandamentos, para sempre irão cumprir. O Senhor tem preparado o seu trono nos céus, e o seu reino governa sobre tudo. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, que se destacam em força, que fazem os seus mandamentos, ouvindo a voz da sua palavra. Sei lá, que os anjos do Senhor estejam sempre conosco. Em todos os momentos a proteção dele acorde conosco, caminhe conosco, o seu batalhão esteja conosco. E possamos atender à voz da alma, para a gente poder, o que todas as vezes agir muito mais, saber que esse corpo que nos foi dado, ele é capaz de muito mais do que a gente acha que a gente é capaz de fazer. Ultrapassar os limites do corpo físico e da mente, fazendo ele estudar mais, conhecer mais, colocar mais em prática, fazer novos movimentos, desafiar novos esportes, novas ações, novos projetos. Não tô falando para fazer doideira, não. Pular de penhasco, né? Cada um com a sua, tá? Suas aventuras. Tô falando disso, não. Paraquedas, né? Eu acho. Já tive vontade disso. Depois eu fico pensando agora com meus filhos, fico assim, gente, se acontece alguma coisa, eu não queria arriscar isso, não. Tem coisa que você começa a ter mais maturidade. Você fica assim, eu tenho hoje 4 filhos. Então, eu tenho uma responsabilidade grande. Fora, meus filhos têm muita gente debaixo do guarda-chuva das empresas que eu sei o quanto Deus me colocou no papel que eu preciso estar ali para ter sinergia com ele. Eu sei que ninguém é insubstituível, mas eu sei também da responsabilidade do meu papel, do meu sócio, do meu sócio, e o quanto somos importantes para as nossas famílias e para as pessoas à nossa volta. Então, você sabe o quanto você é importante para as pessoas à sua volta. Se dê esse valor, dê o valor para Deus e o valor que você tem junto a Ele. Bendizer ao Senhor, ó, bendizer de novo. Bendizer ao Senhor, vós, seus anjos, que se destacam em força e fazem os seus mandamentos ouvindo a voz da sua palavra. Bendizer ao Senhor de novo, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu deleite. Bendizer ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendizer ao Senhor, ó minha alma. Não há um caminho, sei lá, acabou, tá, gente? Não há um caminho que seja mais certo e correto para nossas vidas. Obrigado, Senhor. Que deixar a nossa alma governar sobre o nosso corpo e a nossa mente. Não tem caminho mais certo e mais correto do que deixar. Ei, Ana Paula Paixão, ontem eu vi que você saiu mais cedo, hein, Paulinho Paixão? Aldinei, tudo bem? Estão saindo mais cedo. Depois me. Gente, se o sinal estiver ruim aqui no Instagram, me fala, tá? Se aconteceu alguma coisa. Que tá aparecendo uma laranjadinha aqui na engrenagem, falando para atualizar aqui exatamente a parte onde está o Instagram. Então, se tiver alguma coisa, vocês me falam, tá bom, turminha? Então, voltando aqui,
Bendizei, ó minha alma, lembrai dos feitos do Senhor, governai sobre o meu corpo, a minha mente. Hoje a aula de hoje vai mexer muito com vocês. Ontem eu estava assim, muito, eu estava aqui, estava tudo ali apagado ali na frente, e eu aqui no escritório, mas a gente estava num papo e Jesus que vocês não têm noção. E eu estava assim, eu sei, eu sei. Eu sei que não é pela quantidade de pessoas ali agora. Eu sei que tem a preparação. Eu sei quanto o Senhor me vai me usando e eu vou deixando ser usado, assim como os instrumentos e a música, e eu vou melhorando cada dia mais a oratória, a interpretação dos textos, deixando o Senhor falar através do meu coração. Eu sei que cada pessoa que está ali, ou uma pessoa que entrou hoje, naquele dia, o quanto ela tem uma resposta importante do momento que ela está passando. E não tem nada mais importante do que uma vida salva. Não tem nada mais importante do que o filho que retorna ao Senhor. Não tem. Lembra? Das 100 ovelhas, se uma fugir, deixa as 99 aqui e vá atrás daquela que fugiu e traga-la de volta. Uma alma resgatada é mais importante do que 99 que já estão salvas. As que estão salvas já estão salvas. As que realmente precisam. Ah, que beleza. Sejam bem-vindos, anjos do Senhor. As que realmente precisam, as que realmente precisam de alento e amor, são aquelas que precisam deixar com que a alma seja governada. E talvez não. Numa live aqui, muita coisa pode ser aberta, descoberta por vocês aqui. Esse é o meu desejo, tá bom? Bora lá escrever o comentário de hoje. O comentário de hoje é: bem dizer ao Senhor minha alma. Lembrai de todos os feitos que o Senhor faz e ainda fará em nossas vidas. Bem dizei ao Senhor, ó minha alma. Essa é a frase de hoje. Bem dizei ao Senhor, ó minha alma. Reina Olívia, bom dia. Tominha, só prepara nesse minuto agora que a gente vai falar hoje, a aula de hoje, ela vai falar de crise. E eu vou dizer, você até mais enfático, a maior crise da sua vida, você vai entender agora. Onde há luz, não há trevas. Onde há luz, não há trevas. Onde há escuridão, ainda assim, se eu o permitir, eu consigo enxergar uma fresta de luz. A escuridão, a tristeza, um sentimento que me deixa como o salmista de ontem, se eu ainda deixar uma fresta de luz passar, essa fresta pode me levar a um caminho de eterna ou maravilhosa luz. Jesus disse uma vez: Eu vim ao mundo para trazer luz, mas os homens preferiram as trevas. Quando ele diz isso, ele diz das escolhas que fazemos. Ao invés de escolhermos caminharmos na luz, a gente escolhe caminhar nas trevas. É muito confuso, muitas das vezes. As religiões, algumas acreditam que o espírito existe, outras acreditam que o diabo não existe, outras falam que ele existe, coisa ruim existe, né? Eu nem gosto de falar o nome dele, mas tem que fortalecer isso em mim. Mas é isso. E
Bota Billy Graham falando ontem. Vocês acham que o diabo não existe, mas ele existe. E ele vem para roubar. Ele vem para literalmente sugar. Ele não tem plano maior que fazer você dar errado. E ele insiste em um por um. E esse é o plano dele. Até que Jesus volte, esse é o plano dele. Tirar da gente a luz que nos foi dada. Então, de novo, eu volto àquela conversa nossa. Não faz sentido a gente não prosperar. Só faz sentido a gente prosperar. Pois a gente foi colocado nesse mundo por Deus para prosperar e desfrutar com Ele. A terra que emana leite e mel. Ponto. Então, toda vez que eu saio da regra ou que eu não estou prosperando, eu tenho que voltar para mim e falar: Deus, estou aqui. Sou seu filho, sou sua filha. Se isso não está exatamente do jeito que o Senhor está colocando no meu coração, olha que quando a gente entrega, no meu coração, e não é um desejo meu, aonde eu estou pensando errado? Qual escolha eu fiz e preciso me arrepender e seguir o caminho e caminhar com o Senhor? Porque eu estou aqui para desfrutar e ser feliz. Eu estou aqui para desfrutar e viver na terra que emana leite e mel. Eu não vou pedir Moisés para subir o monte, eu vou subir lá e vou para a terra que emana leite e mel. A carne precisa desfrutar em obediência. A minha alma tem que governar. O meu espírito tem que ser gerado por Deus, ou gerido por Deus. Significa, toda oração que eu faço aqui no final, que eu falo, vocês permitem-me orar, separa que eu falo com vocês. A ti rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Renova aqui o meu propósito, a minha identidade, todas as coisas aqui embaixo do céu. Que o seu espírito pareie com o nosso espírito e que o seu espírito governe sobre a nossa alma e que a nossa alma governe o corpo e a mente. Porque quando eu atendo os desejos da minha alma ou os intuitos ou a missão da minha alma, é quando eu prospero. Só que esse convite é sempre um convite que me tira da zona de conforto. Não é confortável. Às vezes você chega a ser maluco. Gente, 340 lives todos os dias. Isso é um pedido maluco. Tá aqui 340 dias seguidos, viajando para baixo, para cima. Hoje eu viajo de novo. Lá vai eu viajar. Lá vai eu fazer live. Lá vai eu encaixar um jeito de fazer a aula para vocês. E tá aqui de manhã. E eu não tô igual aquela galera que tá aí com 1.000, 2.000 pessoas na live, não. Tem, sei lá, tem 12 aqui no TikTok, tem dia que tem 20, tem dia que tem 30 no TikTok, tem dia que tem 10 aqui, tem 12, tem 6, tem 5 no Instagram, tem dia que tem só um no canal do YouTube, tem dia que não tem ninguém no Facebook. Eu tô aqui, deixando a live gravada. Aí quando eu saio na rua, um monte de gente falando. Nossa, eu vi sua live, eu vi sua live, eu tô vendo depois que tá gravada, e não sei o quê. Cadê que você não apareceu mais de manhã? De novo. Não se trata da quantidade de pessoas, mas se trata de quem realmente está sendo atingido e mudado por essas lives. Então, que adianta um monte de gente estar ali e ninguém está prestando atenção em nada? Que adianta estar 1.000, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas aqui na live, mas não está ninguém absorvendo nada? O que adianta quem está aí desse lado não perceber que tem alguém sendo usado para falar com você alguma coisa que você perguntou a ele? Que adianta? Não adianta. Não teria menor valia se assim o fosse. Então, eu digo toda vez, não é só comigo, deixa a sua alma governar. Só lembra disso, ela vai te tirar da zona de conforto. Para de achar que isso é coach, que isso é não sei o quê, que isso é, todo mundo fala isso. Não é. Meus queridos e minhas queridas, escutem com sua alma. Quem te rouba essa luz é o coisa ruim. Vou falar o nome dele, é o diabo, é ele que tira isso de você. É ele que coloca em você essa preguiça, ele que coloca em você o desistir, ele que coloca em você só ficar vivendo de prazer, só deixando a sua carne viver de prazer, ou ficar ali usando de vício, ou usando sabe, de letargia. Porque a gente não veio para esse mundo a passeio. A gente veio para servir. E servir, você precisa estar em movimento.
para servir, você precisa estar em movimento. Descubra em você o seu talento. Você vai viver um desfrute constante. E esse desfrute constante te fará exercitar algo sobrenatural na vida de milhares de pessoas. Como Deus vai se alegrar com isso e como você vai estar feliz com isso. Porque no final das contas não faz sentido só ganhar dinheiro. Dinheiro é muito bom. Quem fala que não é mentira. Ganhar dinheiro é muito bom. E quanto mais você ganha, melhor é. Porque ele também é o retorno do seu trabalho, é o retorno daquilo que você coloca energia. Então, se ele é bom, e se isso também é bom, o seu trabalho também é bom, as coisas começam. Mas você fala assim, mas está vindo dinheiro, e muitas das vezes vem da ação de Deus, porque ele te reconhece até muito mais que você mesmo. E aí você fica assim, mas e aí? O que eu estou fazendo para vir tanto dinheiro para minha vida? Que significado tem isso aqui? O que ele anda girando na vida de outras pessoas? Aí você vai entender. O meu bom talento que o Senhor me deu. Agora eu estou vendo tanto de pessoas que estão sendo beneficiadas com isso. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Como tem sido bom. Como tem sido bom. Repara que nos últimos 30 anos a gente teve 45 crises. O mundo, os estados, os países passaram por 45 crises. A última de todas elas foi a pandemia. Por isso que as crises são coletivas. Mas lembra, a prosperidade é individual. Pode estar o mundo inteiro vivendo uma crise. Se você prospera, a crise acontece e você está prosperando individualmente. E está todo mundo reclamando de crise. Você está assim, mas tá tudo bem. Eu já causava uma crise já. Lembra que eu falo? Cause crise no seu relacionamento, cause crise no seu negócio, cause crise na sua identidade, cause crise nos seus relacionamentos. Por quê? Quando eu causo essas pequenas crises, o que acontece comigo? Eu vou treinando na chuva, eu vou treinando na tempestade. Porque o dia que chover na minha corrida, quem vai destacar na corrida sou eu. É você. Se a crise é coletiva e a prosperidade é individual, eu vou estar sempre na crise vendendo lenço para quem está chorando. Você está aqui comigo, você vai vender lenço para quem está chorando. Porque eu estou despertando em você essa identidade de governo. Alma governa sobre o meu corpo e minha mente. Agora eu começo a fazer coisas que me tiram da zona de conforto. Aquilo que eu não fazia, eu começo a fazer. Então eu começo a estudar mais, pesquisar mais, colocar mais, muito mais do que me é pedido, ou muito mais do que eu achava que eu tinha que ser pedido. Eu não tenho que ser governado por ninguém, ou por nenhum patrão. Eu tenho que ser governado pela minha alma. É ela que vai me fazer avançar e é ela que vai fazer com que eu chegue em lugares ainda melhores. E você, com a sua determinação, você ganha energia e faz várias coisas. E Deus usa para cumprir o seu propósito, literalmente. Literalmente, Olivia. Literalmente, Olivia. É exatamente isso. Quanto mais você tem determinação, você ganha energia. Quanto mais foco e energia você coloca, mais Deus te usa. É permitir com que Ele te use através do seu foco, da sua determinação. É exatamente esse o caminho. A crise sempre vai ser emocional. Repara para você ver se a crise, quando acontece uma crise, pode ser econômica, pode ser uma guerra, sempre o emocional da gente que abate a gente. Repara uma coisa, agora, todo mundo quer sentar no lugar e quer falar de política. Porque o mundo não era tão político como é hoje. Agora todo mundo quer falar de política, todo mundo entende política, todo mundo agora fala. E assim, não tem assunto que venha da TV ou que venha das redes sociais que as pessoas querem falar.
O ser humano quer falar que entende. Agora, senta numa mesa e começa a falar assim: ei, sabia que semana passada eu sentei para ler um livro? Esse livro falou tanta coisa legal para mim. Queria compartilhar com você. Quantas pessoas vão ficar ali para conversar com você? Você vai reparar que tem gente que vai ficar assim: hã? Como é que é? Você quer falar de quê? Tipo assim, ela custa entrar na sintonia de algo diferente. Ela custa entrar na sintonia de algo que é muito individual, que não está no coletivo, que não está todo mundo falando. Ela custa a captar isso, porque ela treina a mentalidade dela só para o coletivo. Ela não consegue viver no individual, porque a vida dela é prestar conta para os outros daquilo que ela está falando. Ou viver literalmente ligada em toda a crítica, em tudo que o pessoal fala com ela. Então, peraí, se eu fizer isso, será que eles vão me aprovar? Se eu fizer aquilo, será que eles vão achar bom? E se eu fizer aquilo? Eu estou aqui no meu escritório trabalhando, eu estou aqui no meu quarto trabalhando. Será que alguém está vendo? Deixa eu levantar ali para falar com o pessoal assim: nossa, eu estou tão cansado, estou estudando tanto, trabalhando tanto, para ver se meu pai ou minha mãe ou meus irmãos passam a mão na minha cabecinha e falam: vem cá, filho, deixa eu fazer um denguinho. Você está trabalhando realmente demais? Pô, pai, como diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Vaidade. A riqueza que existe na Terra, só para vocês entenderem, nem foi descoberta ainda. E ainda que toda a riqueza que existe na Terra fosse descoberta, ela não supriria, ou melhor, ela ultrapassaria o que tem que ser suprido em toda a população. Significa a riqueza disponível em abundância. Pode dobrar a população mundial, pode triplicar, quadruplicar, não irá conseguir consumir toda a riqueza que existe na Terra. Só que lembra uma coisa, há uma analogia de dizer que a Terra, realmente a Terra, ela é rica em bens naturais e minerais, mas há também a sua terra, que é rica em sementes, em ideias, que se colocadas em prática pode transformar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Essa é a maior analogia. Essa é a riqueza dentro de você e literalmente só vai ser colocado em prática se você colocar isso em ação. E eu sei que se você está aqui comigo, existem sementes germinando aí e a sua alma vai embora, você está regando, você está vendo que está nascendo a raiz, continua persistindo, segue em frente, é esse o caminho. E você fala assim, mas agora não, deixa para amanhã. Ou melhor, vamos começar isso segunda? Por que não hoje? Por que não agora? Eu vou te fazer uma pergunta. É assim, se eu virasse para você e falasse com você assim, você gostaria de agora, ganhar 100 milhões de reais? Estou falando de 1 milhão de reais, não, estou sendo bem arrojado. Você gostaria de agora cair na sua conta 100 milhões de reais neste momento? Você gostaria? Quem gostaria? Quem gostaria que 100 milhões caísse na sua conta imediatamente agora? Deixa eu ver se vocês estão acordados aqui para a aula de hoje. Quem gostaria, literalmente, de 100 milhões de reais cair na sua conta exatamente agora? Coloca assim, só para me ver quem está aqui na live, quem está acordado para a live aqui, quem não está dormindo. Ah, ei, Cezinha? Sim, ótimo. Então a pergunta é a seguinte: se para vocês, sim, 100 milhões de reais poderia cair agora, por que existem ideias que valem muito mais que 100 milhões de reais, germinando na sua cabeça, só esperando a sua ação, hoje, agora, e você não faz? Você entendeu ou não entendeu? Quantas empresas
começaram no agora, ou naquele momento agora, e hoje são bilionários. Não é nem de milhão, não, estou falando de bilhão. Começaram com uma simples semente que valia muito mais. Lembra quando eu falei com vocês? Essa semente aqui, que está na minha mão, eu não sei que fruta que ela vai dar. Se vai ser maçã, se vai ser laranja, vai ser mexerica, mas ela está aqui, ela veio, eu preciso plantar ela. E quando eu planto ela, e eu rego ela, vai sair alguma coisa. O que é que vai sair? O que, que vai dar? E às vezes o que é mais improvável é aquilo que deslancha de tal forma. Ontem eu estava vendo a história da Bátio Delate. Olha isso. Dois irmãos vieram da Itália e viram que no Brasil não tinha gelateria, mas que na Europa inteira fazia maior sucesso. Mas o Brasil, que é um país tropical, não tinha gelateria. Então eles voltaram para a Itália, planejaram durante 2 anos, pegar, porque o italiano, eu sou da cozinha, então o italiano tem isso. Os produtos, assim, ó, se ele compra o leite do cara, a família do cara, é o leite daquela rebanho ali, daquela terra ali, se aquela família começar a entrar em crise, ele ajuda a família a manter o sustento dela para ele não perder o suprimento ali. Porque ele sabe que a qualidade está do que vem daquela família. Então eles fazem um negócio de pegar os insumos e a técnica de gelato de uma família italiana e trazer para o Brasil. E no Oscar Freire eles abrem uma loja. Essa loja que foi aberta no Oscar Freire já abriu sendo um sucesso. Era um produto mais caro, tal, mas veio de uma ideia. 2 anos planejando, 2 anos executando, formando equipe para montar uma única loja que nasceu brilhando. Dali, eles foram expandindo até chegar a 19 lojas. Até que, com o trabalho, eles buscaram um fundo, proporam um fundo com 19 lojas, um investimento de 25 milhões de reais. Ou melhor, venderam 30% da Bátio com 25 milhões de reais. Para com Smart Money eu aprendi esse termo há pouco tempo, tá? Expressão com o primo nosso, viu, o Glorinha? O Lucas, você estava explicando que realmente é o que eu tinha entendido. O Smart Money é quando um grupo que tem especialistas naquela área, ele injeta dinheiro e põe os especialistas junto com aquela empresa para fazer a empresa aumentar o seu volume, aumentar a sua expertise, melhorar os seus processos e expandir as áreas. E assim é a história. Estão com mais de 180 lojas hoje e 4 nos Estados Unidos. Uma ideia que foi vinda para um outro país, tirou os dois irmãos da zona de conforto do país que eles moravam, que é a Itália, vieram para o Brasil, abriram uma única loja de sorvetes. Vamos falar sorvetes? É gelato, tá bom. Para quem eu dou valor para o gelato, é bem diferente do sorvete. Para quem não sabe, o gelato é bem diferente, principalmente por não ter conservante. Então, o gelato é muito diferente do sorvete. Então, abriram uma única loja. Essa única loja hoje tem 184 lojas. Eles já estão faturando milhões. Eu estou falando, sabe esses 100 milhões que eu falei com vocês? A Bate-Lote já bate muito mais que isso por ano, com 180 lojas. Pensa nisso. Qual é a ideia? Qual é a semente que está na sua mão que vale hoje muito mais de 100 milhões de reais? Então, se você falou tão rapidamente comigo assim, claro que eu quero 100 milhões agora, por que, que você não colocou essa ideia que está na sua cabeça, essa semente está na sua cabeça, para ser colocada em prática agora? E o agora é literalmente os irmãos voltando para a Itália e planejando aquilo já era o agora. Aquilo já era o regado daquela semente que os dois tiveram quando vieram no Brasil. E ainda assim, mesmo 2 anos depois, ainda não tinha gelateria quando eles chegaram aqui. Foi a primeira a abrir no Brasil. Pelo menos a primeira que ficou conhecida. Mas foi a primeira. Aqui reconhecida pelo, vou falar assim, pelos estudos, ela é a primeira. E aí eu te pergunto, cadê a semente que está aí dentro de você? Cadê a semente que pode germinar e fazer valer muito mais de 100 milhões de reais? A crise
é a transparência da riqueza. Aqui eu vou governar sempre. Então, se existe crise, por trás dessa crise, ou a solução dessa crise, ou se eu preparei para essa crise, eu vou estar transcendendo a riqueza. Ontem eu recebi 5 famílias que mais prosperam, ou mais ricas do país. Uma delas é de um grupo de hospitais que cresceu absurdamente na pandemia. Na pandemia. Na maior crise, talvez, de todos os tempos. Será que antes ele não prosperava? Prosperava, mas se prepararam, buscaram recursos, trabalharam em cima da crise, tiveram sucesso. Então, existia riqueza quando se tinha a crise. Então, quando eu causo crises, ou quando eu sou bom na crise, ou Ayrton Senna, quando dirigia na chuva, não tinha ninguém igual a ele, porque se caísse chuva, todo mundo falava, ele vai ganhar. Já ganhou, já ganhou. Por quê? Porque ele treinava na tempestade. Mas alguém pedia para ele treinar? Não. Quando todos os pilotos falavam, está chovendo, eu não vou treinar, ele pegava o carro e falava, vamos embora treinar. Está chovendo, é a hora. Vocês entendem agora? Quando eu falo com vocês, causem a crise em vocês. Não deixa acontecer algo para você fazer alguma coisa, não. Está com relacionamento, causa uma crisezinha. O que causar uma crise? Faz coisa diferente no seu relacionamento. Testa coisa diferente. Pega a sua mulher, pega o seu marido, leva ele para um passeio, leva ele para dormir fora de casa. Compra algo diferente. Faz uma semana de coisas diferentes, de jantar, leva para passear. Causa uma crise. Ele ficar assim, sabe aquela coisa do. Deixa eu comentar uma coisa do livro para você. E você ficar assim, hã? E ele ficar assim, o que está acontecendo? Por que está tudo tão diferente assim? Aí você fala assim, eu estou causando uma crise nessa relação. Até para você sentir se está tudo muito distante, começar a se aproximar. Aquele namoro. Faz lembrar aquele namoro quando vocês começaram, quanto era encantador. O beijo, o abraço, o cheiro, o encantamento quando vocês olhavam para o outro. Fazem projetos juntos. Causa uma crise. Toda crise revela o fraco. Toda vez. Quando o bicho pegar, quando a coisa apertar, o fraco vende tudo. Tudo que ele tem, que ele conquistou com toda a força dele, ele está vendendo. Porque ele não tem reservas. A formiga e a cigarra. A formiga trabalhando num tempo de prosperidade, acumulando, acumulando para trabalhar, a cigarra só de braço para trás. De repente veio um frio, a geada, de congelar. A cigarra não tinha nada e lá vai ela pedir, pelo amor de Deus, para as formigas darem alento para ela. E as formigas bombando de alimentos, de reservas, que elas já previam ou já tinham causado uma crise, que seria essa geada. Se você não estiver pronto e souber que é natural as crises acontecerem, e a crise sempre vai ser emocional, você não vai estar vencendo quando chover, quando começar a chover na sua corrida. E a corrida da vida é todo dia. E o treino é todo dia. Treinar a alma é todo dia. Você fala assim onde você estiver agora assim, ó. A única coisa que tira o meu, a única coisa que tira a minha coragem, a única coisa que tira a minha energia é quando eu entrego a minha vida a coisa ruim. Vou falar a palavra que eu não gosto, ao diabo, literalmente. Então, tudo aquilo que o diabo amar, eu vou odiar daqui para frente. Então, o que é que ele vai amar? Esse confortozinho. É me deixar quietinho. Hoje é dia de ficar quietinho. Não, hoje é dia de ficar só vendo televisão, mas amanhã também. E amanhã eu chego de noite eu vou ver novela. E amanhã tem o segundo episódio da novela. E aí, ao invés de eu estudar, agora eu tô cansadinho. Agora eu vou mimir. Porque amanhã eu vou acordar e fazer tudo de novo. Causa a crise em você. Quando a Paula vem aqui me dar boa noite, eu vou lá dar um beijinho nelas, rezo com a Maria, mas eu volto para cá de novo. E se eu estiver muito cansado, eu tomo um banho de água natural de noite para vir aqui e fazer o que tem que ser feito. Tem ninguém me vendo.
Não tem nenhum amigo me vendo. Não tem ninguém para me falar isso aqui. Eu estou falando agora com vocês. E nem é para contar para vocês, mas é porque a aula está aqui. Se eu não fizer isso aqui, não tem aula. Não tem live. Porque é muito assunto. Eu não posso repetir um assunto no dia seguinte. É sempre algo novo. Por isso que tem todas as lives com assunto novo. Nenhuma delas vai repetir. Nenhuma delas vai repetir. Se você pegar a Bíblia, o jardim do Éden, ele foi feito só para a gente desfrutar. Quando Adão cedeu e comeu a maçã, ele fez um pacto com o diabo. Por isso ele foi expulso. A única coisa que Deus pediu para ele não fazer, ele foi lá e fez. A única coisa, as únicas coisas que nos são pedidas para não fazer, a gente vai lá e faz. Lembra que eu falei anteontem? Repara que tem coisa que você sabe que não deve fazer, que não é a hora de fazer, que aquilo está te entediando, que aquilo é ruim, mas mesmo assim você vai lá e insiste e faz. Tem hora que você está ali no celular, está até chato, mas você está rodando a tela, e você está dando um livro, aquele que você comprou que está parado, que você sabe que vai emplacar o seu projeto, vai melhorar a sua empresa, vai melhorar seu desenvolvimento pessoal. E você fica ali, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e nada de fazer. E aí vem esse narigudo aqui na live, te encher o saco, falar na sua cabeça, você treinar sua mentalidade todo dia, você fazer algo diferente. E aí você vai e sai da live, pé da vida, e fala, que bicho pelinha, nunca mais. Eu vou parar de seguir aquele cara. Ô bicho chato. É isso mesmo. E todo dia, não é daqui não, porque todo dia eu vou estar falando isso aqui com você. Aí você vai repetir. Todo dia vai ser um assunto para te ativar. Todo dia. Só lembra o seguinte: quando você sai daqui, eu já te ativei. A minha vozinha vai estar falando na sua cabeça. Que não sou eu falando. Sou eu sendo usado para falar. É muito diferente quando eu dou mérito para mim e quando eu dou mérito para ele me usar para falar com você. Então, se você está aqui, não ache que é por minha causa. E nem é por sua causa. Mas é por causa dos planos que ele tem na minha vida e na sua. Simples assim. Aqui você não está sendo cobrado nem um centavo. Aqui eu não cobro pela live. Aqui o que ele me dá não pode ser cobrado. Que o que está aí com você não é para ser cobrado. E aí que está o grande barato. Quando é de graça, ninguém dá valor. Mas você perguntou há poucos dias atrás e está aqui a resposta, e nem assim você crê. Riqueza, produtividade. Pobreza, improdutividade. Então eu vou odiar a pobreza. Não, que coisa feia. Você está sendo. Você está falando que os pobres a gente tem que odiar. Eu estou falando da pobreza que existe em você. Da pobreza que existe em mim. A pobreza que existe em mim é quando eu estou sendo improdutivo. Para de ligar a pobreza com coisa material. Pobreza e riqueza está ligada à nossa produtividade. Se eu estou sendo improdutivo, se o que eu estou gerando não é o suficiente ou não está me suprindo o retorno que eu preciso ou que eu busco, eu estou sendo improdutivo. Buscar riqueza é ser mais produtivo. Desfaz aquilo que fica deixando você chateadinho, que acha que a pobreza é só bem material. Sai dessa ignorância. Sai dessa ignorância. Começa a se revoltar quando você estiver sendo pobre de produtividade. Começa a se revoltar com isso. Começa a se libertar disso. Sai da mimizice e entra no modo ação. Assume a responsabilidade da sua vida. E sabe que é movimento todo dia mesmo. E que não tem nada de mérito que os outros vê, não. É porque é assim que você quer ser. É isso que sua alma está te chamando para fazer. E está tudo certo com isso. E que você ativa outras pessoas para isso também. É esse o caminho. Repara que o patrimônio do pobre, do improdutivo, é o orgulho e a ignorância. É sempre eu sou assim e não vou mudar,
e eu não estou a fim de aprender, e o que eu sei é assim, e é assim que deu certo. Deu certo o quê? Eu tenho um grande amigo, inclusive tem tempo que a gente está convivendo um pouco. Eu alertei ele várias vezes das atitudes que ele estava tendo comigo que não eram corretas. Que não precisava disso entre a gente. Mesmo assim, ele preferiu seguir. Fiquei chateado, mas deixei ele fazer. Não deixei de falar, porque eu nunca deixo de falar o que tem que ser falado. Eu nunca falo pelas coisas. Sempre falo. O que eu tiver para te falar, eu vou falar na sua lata. Pode doer, mas eu falo na sua lata. Pode ser a minha verdade, não a sua, mas eu não vou deixar de falar, não. Mas o orgulho e a ignorância preferem não ver. Eu prefiro te prejudicar, porque eu acho que isso não vai nem te tirar uma lasquinha, e seguir, porque isso é importante para mim, do que eu refletir e falar, eu preciso vestir essa sandália da humildade e falar que eu preciso disso dele mais uma vez. Até que eu consiga chegar onde eu preciso. Chega uma hora que essa vaidade, esse orgulho, ele tiram de você, tiram de nós, aquilo que há de maior. A gente quer considerar que somos, como diz o salmista, apenas pó. E que nossos feitos, mesmo que grandioso diante dos homens, é trapo de imundície, Senhor. Tesla, Apple, sei lá o quê. Trapo de imundície. Mas Samuel, mas é solução para todo mundo. Eu sei, mas perde a grandiosidade de Deus, daquilo que ele faz, daquilo que ele coloca à nossa disposição. É trapo de imundície. Não estou dizendo que não seja importante. Eu estou te dizendo que é assim. Estou falando que essas pessoas, quanto mais elas se vangloriam disso, mais distantes do Senhor elas ficam. Quanto mais se aproximam, mais dão mérito para ele daquilo que é criado, mais próximo deles elas estão. Você acha que esses homens não são usados por ele? Totalmente. Você acha que esse celular foi criado pelo homem ou foi Deus que já sabia que isso ia ser criado e que seria um modo de a gente se comunicar mais fácil? Isso faria a sociedade evoluir, não por esses termos que estão sendo usados agora, mas sim pelos termos que faria a gente evoluir para poder ter mais acesso, fazer as coisas chegarem mais rápido para a gente. A raiz para eu prosperar é eu quebrar o pacto com o diabo que foi feito lá no Éden. O que é quebrar o pacto com o diabo que foi feito lá no Éden? É aquilo que eu sei que eu não posso fazer, eu literalmente falar não para aquilo. E dizer sim para mim. Não para os outros e sim para mim. Não para o diabo e sim para mim. Não para o vício e sim para mim. Não para aquilo que me deixa letárgico e sim para o que me põe em ação. Não para ser condicionado e sim para ser o modo ação. Não para ser alienado e sim para ser alienador. Toda vez que eu falo do pacto com o diabo, você vai pensar em adultério, em mentira, em orgulho, em vício e em produtividade. Tudo aquilo que me desgoverna, que tira o governo da minha alma, entrega para ele o que ele está fazendo. Eu estou, inclusive, incomodado. Estou acabando o livro aqui já. E eu vou ler, porque eu não li ele, não, tá? O Mais Esperto que o Diabo. Napoleão Hill. Vou ler, vou anotar e vou trazer para vocês aqui. Vocês vão ficar de boca caída. Esse livro foi criado, foi escrito em 1940 ou 30, sei lá, para vocês terem ideia. Só que a esposa de Napoleão Hill não deixou ele lançar, porque o texto era muito. O título era muito forte para a época, mas não para agora. E ele fala exatamente da estratégia. É ele conversando com o diabo, já falando com ele tantas coisas que ele faz para tirar a gente do nosso prumo, exatamente para a gente não dar certo. Exatamente para a gente não prosperar. Então estava no Éden. Era só desfrutar. Era só desfrute. Mas não, para que desfrutar? Ele foi lá e comeu a maçã. A mesma coisa acontece com a gente todos os dias. É nos dado o direito de desfrutar, desusar desse corpo, dessa mente, da semente que vale mais de 100 milhões de reais, colocar em prática hoje, mas a gente prefere comer a maçã. A gente não. A gente não mais. Eu espero que essa aula de hoje faça isso com você. A partir de hoje, nós vamos dizer não para ele.
e sim para nós. Eu quero ter certeza que hoje eu ativei o modo ação em vocês. Essa aula de hoje fez você refletir e pensar assim: eu odeio as coisas que o diabo ama. Eu amo aquilo que o Senhor ama. Eu amo o Senhor ter me feito para prosperar. Eu amo o Senhor ter me feito um ser produtivo, rico, cheio de riqueza no meu coração. Porque tem muita gente que é rica de dinheiro e pobre de produtividade. Muitas. Tem uma frase que eu não sei falar exatamente. E aí que fica a ignorância da gente, escraviza a gente. Né? Quando a gente não... Mas eu lembro que é o seguinte: é tempos difíceis, homens, como é que é? Tempos difíceis, homens fracos, é isso? Eu sei que é quando as coisas, os tempos são difíceis, vai criar homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Eu gosto assim, porque a analogia disso é dizer que toda vez que você deixa de criar a crise e vive só no desfrute, e vive só, vive só curtindo aquilo que foi deixado por você, e não cria crise para desfrutar de verdade, tendo a certeza que é o seu ato, que a sua ação está gerando aquele retorno, as coisas vão se desfazendo. Por isso que é um grande cuidado dos empresários, grandes empresas, grandes famílias, deixar heranças para os filhos, os herdeiros que não dão valor para aquilo. Porque não se trata de dinheiro, se trata de pessoas, se trata de projetos, se trata de raiz, se trata de uma árvore frondosa. Se ela não for bem cultivada, não se mantiver sendo podada nos momentos certos, ela uma hora vai perder a raiz, vai secar, vai ser derrubada. E aí, como é que vai ser? Bom, nesse momento agora, a nossa aula acabou. E eu espero. Ei, Desirê, tudo bem, prima? Tá sumida? Silvana, Marcinha, Áudio, Renato Perrine. Que galerinha, ó. Hoje há muito tempo aqui, hein, turma? A galerinha hoje, né? Dona Lívia tá aqui. Ana Paula Paixão. Vocês ficaram mais tempo aqui hoje, hein? Ontem eu vi que a turminha foi embora ontem. Às vezes o conteúdo tá meio chatinho ontem, né? Abençoe seu dia também, Dona Lívia. Ei, Desirê, tudo bem, prima? Um beijão no Gutinho. Tô com muita saudade de falar com ele, com vocês, viu? Olha só, porque o alienador não é alienado, Glorinha. Ele tem o controle da situação, ele não depende de nada, ele não está alienado a nada. Lembra? Eu te expliquei isso aí já, você lembra? Eu não estou alienado a ninguém, eu sou alienador. Eu tenho o controle da situação. Eu não preciso ser condicionado a ninguém. Eu condiciono as coisas. Eu condiciono o que tem que ser condicionado, porque eu determino o que tem que ser feito. Eu não sou mais condicionado a ninguém. Viu? Eu desejo do fundo da minha alma, turma do TikTok, eu não sei se alguém comentando alguma coisa, TikTok aqui, eu vi só muito coraçãozinho, muito foguinho aqui no TikTok, eu vi que a turma estava gostando através disso. O TikTok, comenta também, viu, turminha? Eu gosto quando vocês comentam também. Permita-me orar por vocês, turma, que agora eu preciso me organizar aqui, que já já eu tenho que ir para o aeroporto. Hoje tem mais sementes para serem plantadas no agora, ok? Feche seus olhos. Respira, tira. Sabe por que eu peço para respirar todo dia? Vocês vão entender. Porque aqui a gente vai criando muita coisa no nosso coração. Então, quando a gente. É como se eu estivesse dando uma acalmada para receber o que vai ser dito. Então, te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom. E sempre nos ouve. Eu renovo aqui o nosso propósito, a nossa identidade, todas as coisas aqui debaixo do céu. Que meu espírito e minha alma sejam governados pelo seu espírito. Que a minha alma governe meu corpo e a minha mente. Nosso corpo e a nossa mente. Todos que aqui estão. E que o nosso dia seja para bem dizer ao Senhor, como disse no Salmo 103. Bem dizer ao Senhor. Minha alma, lembre-se sempre de bem dizer ao Senhor, mesmo nos momentos de crise. E que na crise
a gente vai literalmente sobreviver de forma próspera. Sejamos prósperos a todo momento, que a gente cause nossas próprias crises. E no momento de crise estaremos prosperando, porque a prosperidade é individual e a crise é coletiva. Nos inspire cada vez mais, Senhor. Estejamos nós cada dia mais conectados ao Senhor, cada dia mais ligados, Senhor. Que vamos desfrutar todos os dias da sua presença, da sua glória, da sua nossas vidas. Obrigado, Jesus, por ter se entregado por nós, por nos dar a bênção da manhã de todos os dias. E assim é. Entrega a mão aí. Eu desejo que o seu dia seja brilhante e amanhã, mesmo estando em outro lugar, às 5h59 a gente estará aqui. Eu só não sei, turma, como é que vai ser no domingo, tá? Mas eu falo para vocês aí, porque domingo é o meu retorno. Mas eu vejo direitinho, tá bom? Turminha do TikToker, até amanhã. Beijo para vocês. Turminha do canal do Instagram, até amanhã. Fiquem com Deus aí, ok?